chegou mais um dia de avaliação, a nossa recuperação, né, pessoal? O que a gente pode fazer? A gente vai fazer um pequeno resumo dos conteúdos que serão cobrados nessa avaliação de recuperação para tentar fazer com que você consiga recuperar uma nota e ter sucesso nessa prova também. Então vamos lá que o nosso tempo é curto. Vamos lá para a gente fazer a nossa revisão de recuperação. Estamos aqui na aula de número 36. O que nós vamos falar nessa aula? Quais são os conteúdos que serão cobrados na prova? Nós vamos falar sobre isomeria, parte 1 e parte 2. Reações envolvendo funções oxigenadas, parte 1 e parte 4. Então, são um total de 4 aulas, 4 conteúdos específicos que serão cobrados na avaliação de recuperação. Primeira aula, isomeria, parte 1. Aqui nós falamos sobre a isomeria plana e a isomeria cis-trans, que também é conhecida como isomeria geométrica. Então, o que nós temos aqui? A isomeria, o termo, ele é derivado do grego e significa partes iguais. Iso quer dizer iguais e mero quer dizer partes. Então, o que nós temos como conceito de isomeria na química orgânica? Que são dois compostos que são isômeros quando eles são diferentes, são compostos diferentes, mas eles apresentam a mesma fórmula molecular. Daí a gente tem o estudo da isomeria sendo dividido em isomeria plana e a espacial. Na isomeria plana, nós temos que os isômeros eles vão se diferenciar na conectividade dos átomos que formam as moléculas isômeras. Então, aqui os isômeros eles podem ser diferenciados somente pela observação das suas fórmulas planas. E aí nós vamos ter a isomeria no caso, posição, que é quando a diferença está na posição ou de um grupo, seja ele um grupo funcional, ou de uma insaturação, e ainda nós temos a posição dos heteroátomos. Então, são os tipos de isomeria. Eles vão ter a mesma fórmula molecular, o mesmo estilo de cadeia, porém, eles vão ter uma diferença na posição, ou de um grupo funcional, de uma insaturação ou de um heteroátomo. Então, na isomeria de posição, nós vamos ter compostos que são da mesma função orgânica. Por exemplo, a gente vai ter o álcool, né, que tem a função orgânica caracterizada pela presença da hidroxila, onde eles vão ter a mesma quantidade de átomos, só que a hidroxila em um está ligada no segundo carbono e no outro está ligada no terceiro carbono, digamos. É um exemplo. Ali a gente teria uma isomeria de posição. A posição da função orgânica é a diferença entre um e o outro. Outro tipo de isomeria que nós temos é a de cadeia. Aqui, o que nós vamos ter? Eles vão se diferenciar na classificação da cadeia. Nós vamos ter a mesma classe funcional, mas o tipo de cadeia que ele vai apresentar, um vai ser diferente do outro. E nesse daí, o que nós temos que ter em mente? Que você precisa lembrar das classificações das cadeias. Nós temos cadeias aberta, fechada, cadeia normal, ramificada, cadeia homogênea, cadeia heterogênea, cadeia saturada e a insaturada. Então, na isomeria de cadeia, nós vamos ter a diferenciação justamente aí. Nós vamos ter lá o composto que é da mesma função orgânica, só que um é cadeia fechada e o outro, por exemplo, é cadeia aberta. Então, eles são isômeros de cadeia. Ou ainda, um é uma cadeia normal e o outro é uma cadeia ramificada. Aí nós também temos isomeria de cadeia. Entenderam? Não confunda isomeria de posição com isomeria de cadeia não, tá, gente? Isomeria de cadeia, as cadeias são diferentes. Na de posição, a gente pode ter uma posição diferente, por exemplo, de uma ramificação. Mas aí, como é a posição dela,
não caracteriza isomeria de cadeia, tá? Para ser a classificação da cadeia do teu composto é que tem que ser diferente. Tem mais isomeria? Tem. Vamos lá para a gente ver o próximo tipo de isomeria que a gente vai trabalhar na nossa aula, que é, no caso, a isomeria de função. Na isomeria de função, pessoal, o que nós vamos ter? Vai ser grupos que pertencem a funções diferentes. Eles vão ter a mesma fórmula molecular, porém, um pode ser um álcool e o outro uma acetona, um pode ser um aldeído e um outro um ácido carboxílico. São exemplos aleatórios, tá, pessoal? A diferença deles vai estar na função que vai ser diferente. Outra também que não está aqui, mas é muito importante, é a tautomeria, que é quando a gente tem a coexistência no equilíbrio químico. Quando tiver alguma função, alguma isomeria, e lá no exemplo tiver lá um sinal de seta dupla, né, que quer dizer que é uma reação reversa, normalmente que está se referindo a uma isomeria de tautomeria, onde nós vamos ter a coexistência de dois produtos ao mesmo tempo. A isomeria geométrica cis-trans, ela ocorre de acordo com as condições para que isso possa estar de fato acontecendo. A gente falou lá nas nossas primeiras aulas da unidade 1 que a valência do carbono ela é equivalente. Então, um átomo de carbono sozinho, aonde a gente representar o cloro, por exemplo, ligado a ele, pode ser para cima, para o lado, para o outro ou para baixo, ele vai ser sempre o mesmo composto. Por quê? Porque o átomo de carbono ele tem essa capacidade de girar. Só que para ser um isômero cis-trans, o nosso átomo ele não tem esse giro, ele não pode acontecer. Porque aí, o que vai acontecer? Se eu tenho um cloro ligado para cima no carbono, exemplo, e esse carbono ele participa de uma ligação dupla com dois ligantes diferentes, e eu tenho um outro composto que tem um carbono com ligantes diferentes e um cloro, e esse carbono também faz ligação dupla. Só que nesse caso o cloro está ligado, digamos, para o lado, ou então para baixo, melhor, para baixo, para cima e para baixo. Para baixo. Ali eu posso dizer que realmente são compostos diferentes. Eles são isômeros. Por quê? Porque quando a gente tem a ligação dupla, o carbono ele não consegue girar para você dizer que aquela valência é equivalente. É como se você tivesse duas taubas pequenas e você colocasse um prego ligando uma à outra. Você consegue girar, não consegue? Sem quebrar o prego? Você gira ali, tem um prego no meio, e você consegue fazer o giro. Mas se você colocar dois pregos, você vai conseguir girar aquela madeira? Não vai. Só se você quebrar um dos pregos para você fazer isso ou retirar ele. É exatamente assim que a ligação dupla entre os dois carbonos vai estar agindo. Ela não vai permitir que o carbono gire. Então, se eu tiver um carbono com ligação dupla, um cloro nele está para cima, e eu tiver um outro composto com carbono com ligação dupla, só que esse cloro está para baixo, eles não são o mesmo composto, porque como esse carbono não consegue girar, devido à ligação dupla, eles vão ser o quê? Isômeros. A posição que esse ligante vai estar é que vai determinar se ele é cis ou se ele é trans. Vamos lá ver? Então aqui, os carbonos envolvidos, eles não vão girar independentemente um do outro, e por isso que nós temos a existência dos isômeros. Esta ligação dupla aqui, ó, pessoal, faz com que eles não consigam girar. Se esses carbonos não giram, significa que nesse daqui, ó, que o etil está para cima, ele de fato é um composto diferente deste outro aqui, onde o meu etil está para baixo. Eles não são os mesmos compostos, eles são compostos diferentes. Como eles têm a mesma fórmula molecular, nós dizemos que eles são isômeros. Observe outro detalhe que é muito importante entre esses dois carbonos, é que esse daqui apresenta dois ligantes diferentes, olha só, aqui eu tenho etil e aqui eu tenho hidrogênio, e esse daqui também, os seus dois ligantes são diferentes entre si. Se esses dois ligantes do carbono forem o mesmo elemento, tipo aqui, hidrogênio,
e aqui em cima também fosse hidrogênio, no lugar do CH3, eles não seriam isômeros, não ocorreria a isomeria cis-trans, tá, pessoal? Quando é cis? Quando os grupos ligantes iguais estão do mesmo lado. Quem são os iguais? Nesse caso aqui, ó, os hidrogênios são iguais. Estão do mesmo lado, são cis. Eles vão ser trans quando os ligantes iguais estiverem em lados diferentes. E aí nós temos a isomeria do tipo trans. E agora vamos fazer o quê? É hora de recuperar. Vamos ver aqui uma atividade para a gente praticar rapidão. Diz assim, ó. Conhecendo-se as estruturas dos compostos orgânicos. Aí ele me deu um composto aqui, que é um éter, e me deu um outro aqui, que é um álcool. Podemos afirmar que eles são isômeros de... E aí ele pergunta, é isômero de posição? Não. Para ser isômero de posição e de cadeia, eles teriam que ser o mesmo grupo funcional. Aqui eu tenho um éter e aqui eu tenho um álcool. Eles têm a mesma fórmula molecular. O que é diferente neles? A função. Aqui é a função álcool e aqui é a função éter. Então, qual é o tipo de isomeria? Isomeria de função. E a isomeria óptica? Nesse caso aqui, a gente tem os isômeros ópticos, que eles são chamados de estereoisômeros, onde as moléculas assimétricas elas se diferem no desvio da luz polarizada. A simetria é quando um objeto ele possui plano de simetria, ou seja, se você cortar ele em qualquer sentido que passe pelo centro, você sempre terá partes iguais. Nas moléculas, as moléculas que são simétricas são aquelas que possuem também um plano de simetria. Se você for cortar, os dois lados vão ser iguais. Mas nestas que são simétricas, nós não temos a isomeria óptica, tá? A isomeria óptica, ela vai ocorrer nas substâncias que apresentam assimetria. Em compostos orgânicos de cadeia alifática, para que exista a isomeria óptica, é necessário a existência de pelo menos um carbono assimétrico, que nós chamamos de carbono quiral. Esse carbono é o carbono mais importante da nossa isomeria óptica. Por quê? Porque ele tem que ter os seus 4 ligantes diferentes. Se ele tem que ter 4 ligantes diferentes, ele tem que ser um carbono saturado. Não pode ter ligação dupla nem tripla. Tem que ser um carbono saturado. Vamos observar aqui, ó. Esses carbonos aqui são carbonos quirais. Eles são assimétricos. Por quê? Ó, vamos olhar o carbono de baixo. Quais são as 4 ligações dele? Grupo etil, grupo carboxílico, hidrogênio e a outra ligação dele, ó, tudo isso aqui. São 4 ligantes diferentes, então ele é um carbono quiral. Só de ver que são 4 ligantes diferentes, eu já tenho que saber que aqui eu tenho a isomeria óptica. Ele vai desviar a luz, né, polarizada para a direita ou para a esquerda. Esse carbono de cima, por sua vez, se a gente for observar, ele também é um carbono quiral. Olha só, vamos olhar ele aqui, ó. Ele está ligado com a hidroxila, com todo esse grupo aqui, o hidrogênio e o grupo carboxílico. Então, aqui nós temos a isomeria óptica, onde esse aqui é o ácido D-butanoico, porque ele faz o desvio da luz para a direita, e esse aqui é o ácido L-butanodioico, porque ele faz o desvio para a esquerda. E aqui nós temos os nossos carbonos assimétricos. Vamos lá? Hora de recuperar. Questão 2. Para que um composto orgânico seja opticamente ativo, é necessário na sua estrutura apresentar? Letra A. Simetria? Não. Se ela for simétrica, ela não tem como desviar a luz polarizada. Letra B. Carbono assimétrico? Sim. Se eu não tiver o carbono quiral, eu não tenho simetria óptica. Aí na letra C ele fala carbono ligado por dupla ligação, e ligantes diferentes. Não, isso aqui, ó, é para
isomeria geométrica, cis-trans, então não entra para a nossa isomeria óptica. Letra D, insaturação. O carbono quiral ele não pode ser insaturado, tá, gente? Cadeia heterogênea? Não. Eu tenho que ter o carbono assimétrico, o carbono quiral. Reações envolvendo funções oxigenadas. Aqui a gente vai falar sobre algumas reações e obtenção dos álcools. Então, o que nós temos aqui? Os métodos de obtenção dos álcools, o mais antigo, mais conhecido é a fermentação alcoólica, que ela é um processo biológico no qual os açúcares, como a glicose, frutose e sacarose, eles são convertidos em energia celular com a produção de etanol e dióxido de carbono como resíduo metabólico. Então, aqui a gente tem a glicose, que através da ação de micro-organismo que vai fermentar esse açúcar, vai produzir o dióxido de carbono e o etanol, que é usado como combustível. As reações nas quais os álcools são obtidos, nós temos a reação de hidratação dos alcenos, onde a gente adiciona água no alceno, fazendo com que a ligação dupla seja rompida. Um hidrogênio vai para o carbono e a hidroxila vai para o outro carbono. É como se eu tivesse aqui, ó, HOH. Um hidrogênio vai aqui para esse primeiro carbono e a hidroxila vai para o segundo. E aí eu vou formar quem? Um álcool primário. Somente quando parte do eteno obtém-se um álcool primário. Todos os outros alcenos, quando a gente vai hidratar, eles vão gerar álcool secundário. Tem outro modo, outras reações em que os álcools participam. Nesse caso aqui, eles participam da reação e geram produtos novos. Então, nessa reação de oxidação, vai ser quando o álcool for reagir com o oxigênio e aí ele vai formar um produto novo. Quando o meu álcool é primário e eu tiver a oxidação parcial dele, eu vou formar aldeídos. Quando o álcool é primário e eu tenho a oxidação total, eu formo um ácido carboxílico. Quando o nosso álcool for secundário, ele vai formar cetona. E quando ele for um álcool terciário, ele não vai sofrer oxidação, pois não tem hidrogênio para o oxigênio participar, reagir com ele. Hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar. Questão 3. É possível preparar etileno e éter etílico a partir da reação, né, a partir do álcool etílico, de acordo com o esquema abaixo. Então, olha só, ele está dando ali o álcool e está dizendo que a gente consegue obter o eteno, que muitos autores chamam de etileno, e o éter etílico. Como que eu vou obter eteno a partir de um álcool? O álcool etílico, a gente conhece que é o etanol, né? CH3, CH2OH, é o etanol. Quando eu tenho a desidratação de um único mol de álcool, eu sempre vou formar um alceno. Como aqui a desidratação de um álcool é no caso é um álcool de 2 átomos de carbono, o meu produto final vai ser o eteno, tá? Desidratação intramolecular, ela vai ocorrer dentro da molécula do álcool. Quando a gente tiver a desidratação de 2 moléculas de álcool, né, de 2 etanol, aí a gente tem a produção de um éter, etílico. Por quê? Porque a hidroxila de um álcool vai reagir com o hidrogênio do outro, fazendo com que esse oxigênio se ligue aqui, ó. Olha o que vai formar. Ó, CH2, CH3. Aqui nós temos um éter, né? É o éter etílico. Então,
como que a gente vai dizer quem é X e quem é Y? X e Y, nesse caso, vai ser a água. Todos os dois eu vou ter a saída de água em todas as duas reações. Então, a letra A é a nossa alternativa correta. E a última, e não menos importante, as reações oxigenadas, só que nesse caso envolvendo ácidos carboxílicos, ésteres. O que nós temos? A obtenção dos ácidos ela pode ocorrer pelos métodos de oxidação energética dos alcenos e ela pode ocorrer pela hidrólise dos ésteres. Aqui é a oxidação de um alceno, que sempre nesse caso aqui, quando o carbono for terciário e o outro secundário, vai formar uma acetona e o ácido carboxílico. Já as reações de esterificação são aquelas em que o ácido ele é o nosso reagente e ele vai formar um éster mais água. Por quê? Porque a hidroxila do nosso ácido ela vai reagir com o hidrogênio do álcool, fazendo com que eles saiam liberando água e forçando o oxigênio a entrar no carbono, dando origem a um éster. E aqui como atividade nós temos essa transformação, né, uma sequência de reações, e ele pede para a gente dizer quais são as reações que estão envolvidas aqui. Ó. Se a gente for olhar aqui, nós temos uma reação de oxidação. E aqui nós temos uma reação de esterificação, onde tem o ácido interagindo com o álcool. E aí a gente encerra a nossa revisão de recuperação. Sucesso para vocês e até a nossa próxima aula!